Bom dia! Está começando mais uma edição do seu programa Força Brasil, o seu informativo das Forças Armadas e Forças Auxiliares. E no programa de hoje você verá Encontro dos veteranos da Segunda Guerra Mundial, helicóptero da Força Aérea Brasileira, lançamento de foguete no Centro de Lançamento de Alcântara, a atuação da Força Aérea Brasileira na Operação Ágata e coordenação da segurança na Copa das Confederações pelo Exército Brasileiro. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta, mas apenas 10% dela é conhecida pela ciência. A falta de pesquisas e as leis contra a biopirataria impedem que o Brasil aproveite o potencial de uso da flora e dos micro-organismos na medicina e na indústria. O desconhecimento representa um obstáculo para muitos que precisam sobreviver na selva. O Exército Brasileiro está presente na Amazônia desde o início do século XVII, com a missão de preservar e proteger. Para isso, os soldados e oficiais precisam passar por treinamentos de sobrevivência. Esse estágio é muito importante porque o Brasil, 50% do território nacional é selva, é considerada Amazônia Legal. Então o que nós fazemos aqui é uma preparação para aqueles oficiais e sargentos que não possuem o curso de guerra na selva, de se adaptarem a esse ambiente único no mundo, que tem a maior biodiversidade do mundo e que é agressivo por sua temperatura, por suas condições climáticas. Então não só eles vão aprender a sobreviver na selva, quanto também a operar na selva como militares. A 17ª Brigada de Infantaria e Selva promoveu um estágio de adaptação à vida na selva, com 68 estagiários recém-chegados ou incorporados nas diversas organizações militares da Amazônia. O Tenente Alves veio do Rio de Janeiro, está no Exército há 9 anos e pela primeira vez conhecerá o coração da floresta amazônica. Colocar na prática no tempo que falta aqui para a gente continuar na selva, quando tiver que fazer uma atividade militar, algum exercício de campanha, ou então alguma operação, realmente uma operação real em ambiente de selva. O Sargento Menezes é de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Há 5 anos serve o Exército e fala da sua expectativa. Obter grandes aprendizados, em vista que o ambiente da selva aqui tem algumas peculiaridades que nas outras regiões do país não tem. Para o Tenente Barbosa, que é de Barreiras, na Bahia, o conhecimento lhe será útil para proteger a Amazônia. Conhecer mais um pouco sobre a diversidade que tem aqui na região, né, na Amazônia também, para tentar, pelo menos se precisar algum dia, né, poder aplicá-los também em prol do nosso Brasil, né. O responsável pelo treinamento é o 54 Bis, que fica no município de Humaitá, a 200 quilômetros de Porto Velho. Nós aqui no Comando Militar da Amazônia, particularmente nas OMs, nas organizações militares, nós realizamos todo ano um estágio de adaptação à vida na selva. E quando esses militares que chegam das diversas regiões do país vêm servir aqui nessa região, nesse ambiente operacional que nós chamamos selva, eles necessitam passar por reciclagem de instrução, necessitam se adaptar a esse ambiente que é um ambiente peculiar, que é um ambiente da selva. Foi realizado pelo Batalhão e pela família Adria um encontro de veteranos da Segunda Guerra Mundial maranhense, com o objetivo de resgatar a memória dos fatos acontecidos naquele conflito. Veja na matéria. Força Brasil hoje está aqui no encontro marcante. Eu estou aqui com a senhora Dileci, querendo falar para a gente aqui que está assistindo no Força Brasil sobre esse encontro maravilhoso aqui no Empório. Bom, esse encontro ele tem um significado bastante importante, que é homenagear os ex-combatentes e, ao mesmo tempo, ouvir deles informações que a gente não vai encontrar num documento, num livro, né? E é uma forma também deles se sentirem
na sua grande importância, que às vezes eles não têm essa valorização como deveria, né? A gente realmente demonstrar a eles isso. Então, nós marcamos para ouvi-los e como a gente também sabe que o Exército tem interesse nessas informações, nesses documentos e nessa homenagem, então resolvemos juntar, né, a nossa família e os amigos do Exército, né, para a gente homenagear e ouvir, né, esses homens que um dia lutaram, né, pelo nosso país. Senhora Dilercy, além disso, dessa homenagem tão brilhante, tem aí uma história que é do seu pai, que serviu, né, no Exército Brasileiro. Queria que a senhora falasse também dessa lembrança, porque isso já mata uma saudade aí tremenda da presença do seu pai aqui com esses seus colegas. Pois é, essa homenagem, ela tem essa marca, né? Porque eu acho que alguns brasileiros não estão muito mais ligados em função dessa falta de vínculo. E nós temos um vínculo muito forte, que é exatamente o nosso pai, que foi também para a guerra, é também um ex-combatente, né? E a gente gostaria que ele estivesse vivo aqui também, né? Bom, eu planejei fazer um livro sobre a história do meu pai, mas para não ficar uma história muito intimista, só da família e tal, como tem essa passagem da guerra na vida dele, que foi uma passagem que marcou a família como um todo, né? Então eu pensei em colocar na história dele uma parte, um capítulo sobre a guerra, né? E nesse momento também a gente pensa em valorizar exatamente esse momento da história do Brasil e das pessoas que fizeram parte desse momento. O Força Brasil hoje aqui está reunido com um momento tão especial que eu estou reunida aqui com os praças que serviram ao Exército Brasileiro. Eu aqui quero saber dos senhores que serviram à nossa pátria, como foi a experiência ao servir na campanha do Exército aqui do Brasil. Foi muito boa para mim. Tudo que eu sei hoje e que tenho hoje, eu devo ao quartel. O que eu aprendi, devo ao quartel. Todos foram uma oportunidade que nós tivemos agora de reunir pouquinhos que são, nós somos poucos até hoje, que o resto todos já Deus levou. Mas estamos satisfeitos por este momento que fomos agraciados pelo Exército Brasileiro, ter nos trazido até aqui hoje por essa reunião. Nós estamos aqui só à mercê de todos. Que Jesus nos abençoe a todos. Batalhei com muita honra, muito orgulho na Itália, defendendo a minha pátria com muito orgulho, viu, minha filha? E batalhei bastante, nunca recuei, viu? Comandante, agora com essa reunião, resgatando essa história do Exército, dos pracinhos, eu queria que o senhor falasse sobre esse primeiro encontro realizado pela família de alguns que já foram e participaram. Bem, então estivemos hoje reunidos aqui, estimulados pela família Adler. O senhor Francisco Adler foi um dos pracinhas que foi para a Segunda Guerra Mundial. Ele faleceu há alguns anos e a família dele continua revivendo, né, toda essa história da guerra, que foi um verdadeiro herói. A seguir, matéria da Força Aérea Brasileira. Exército Brasileiro apresenta Ciência e Tecnologia.
O Força Brasil entrevistou o comandante do helicóptero de ataque Mi-35 da Força Aérea Brasileira, que passou pela capital maranhense para reabastecimento, tendo como destino final a cidade de Fortaleza, para atuação na Copa das Confederações. Confira. Aqui com o comandante do AH-2 Sabre, acabou de pousar aqui em São Luís. Vamos ver com ele um pouco sobre essa aeronave e a missão que está empregando. Bom dia, esse é o AH-2 Sabre, um novo helicóptero de ataque, foi adquirido pela Força Aérea Brasileira no ano de 2009 e ele é utilizado para missões de ataque, escolta, patrulha aérea de combate e interceptação. O AH-2 é pertencente ao 2º do 8º Grupo de Aviação. Ele é um esquadrão sediado em Porto Velho, Rondônia. E como uma plataforma de ataque, ele pode ser armado com lançadores de foguete, lançadores de mísseis guiados e um canhão de 23 mm. O helicóptero está armado com um canhão de 23 mm. É um canhão de cano duplo, de cadência aproximada de 3.000 disparos por minuto, e é um canhão móvel, ou seja, ele aponta automaticamente para o alvo e faz os cálculos para obter o melhor disparo. Para fazer esses cálculos, o helicóptero conta com uma plataforma de giro estabilizada com diversos sensores. Entre esses sensores eu posso citar aqui um medidor de distância laser, uma câmera de TV e uma câmera de visão termal. O Centro de Lançamento de Alcântara realizou com sucesso o lançamento do 8º foguete de treinamento intermediário. Confira. O novo sistema com tecnologia digital permite um controle mais eficiente e seguro nas operações de disparo e rastreamento dos foguetes no Centro de Controle Avançado da plataforma e na base de operações. O Centro de Lançamentos de Alcântara também está testando novos equipamentos de comunicação em substituição aos antigos, com cerca de 30 anos de uso. Os investimentos fazem parte da reconstrução e dos ajustes no centro, depois da explosão do VLS-1, que matou 21 técnicos civis e destruiu a torre de lançamento, em agosto de 2003. Um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas agora protege a nova torre. Desta vez foi usado um foguete de treinamento, sem carga útil, com 5,5 metros de comprimento e 500 quilos. O foguete atingiu 52 quilômetros de altitude e caiu no oceano após uma trajetória de 216 segundos. Foguetes desse tipo alcançam em média 60 quilômetros de altitude e podem levar até 30 quilos de experimentos para o espaço. O teste de eficiência do foguete no Maranhão foi acompanhado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e pela Agência Espacial Brasileira. Após cumprir a missão, o foguete caiu no Atlântico a 83 quilômetros da costa. Vamos ver como foi a atuação da Força Aérea Brasileira na Operação Ágata 7. A Força Aérea mudou o seu conceito de controle
das operações. Ela trouxe o centro de operações para Brasília. O nosso objetivo é fazer uma grande otimização dos nossos meios, ampliando a capacidade de utilizá-los em sua plenitude. Com isso, eu terei centralizado o gerenciamento das aplicações dessas aeronaves, dessas equipagens, de maneira que a gente consiga apoiar todas as demandas que virão dos comandos militares de área. O Esquadrão Orungan, que emprega a aeronave de patrulha P-3AM, tem feito a vigilância de extensas áreas na fronteira do Brasil. Nós estamos aqui com o comandante da aeronave P-3AM durante a Operação Ágata 7. Major, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que são essas instalações aqui ao fundo. Bem, trata-se das salas móveis de operações aéreas. O 1º do 7º está usando apenas uma. Essas salas elas têm toda a estrutura para suportar a operação do 1º do 7º de maneira desdobrada, fora de sede. Nossa sede é em Salvador e nós operamos dessa sala que tem toda a estrutura. Computadores, sistemas, ar-condicionado. Nesse local nós recebemos as ordens da FAC 101 de Brasília, processamos, fazemos o planejamento, vamos para a aeronave. Na volta, ela é usada também para transmitir os relatórios das missões realizadas. Além dos modernos sensores eletrônicos, outro diferencial do P-3AM é a sua grande autonomia. A aeronave pode ficar durante 16 horas em voo, o equivalente a uma viagem entre o Brasil e a Inglaterra. Tudo isso confere ao P-3AM uma capacidade estratégica de vigilância de longo alcance. Bem, agora nós estamos realizando uma missão de reconhecimento aéreo, com a qual visamos alvos de superfície na fronteira do Brasil. A ideia é averiguar, fazer um levantamento de dados, ou de pistas, ou de veículos, ou de embarcações nessa região, para que nós possamos enviar para a FAC 101 para ser melhor estudado. As imagens e vídeos que são coletadas pela equipe aqui dentro da aeronave são transmitidas em tempo real para a FAC 101 em Brasília, que pode acionar outra força armada ou algum órgão do governo federal, caso eles encontrem algum ilícito na região da fronteira. Da pátria, os olhos do mar, patrulhar! Pequenas, silenciosas e sem pilotos a bordo, estas aeronaves tiram o sono de criminosos na fronteira do Brasil com o Paraguai. Pela primeira vez, a Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal empregam juntas aeronaves remotamente pilotadas em uma operação nas fronteiras do país contra o tráfico de drogas, armas e mercadorias ilícitas. Conhecidos como VANTs, veículos aéreos não tripulados, os dois modelos são israelenses. No trabalho conjunto, os pontos de interesse definidos pelo setor de inteligência são monitorados dia e noite sem parar. Qual a contribuição do trabalho conjunto para a repressão ao tráfico de drogas? Como se sabe, a fronteira brasileira é muito extensa, é uma área muito grande que precisa ser coberta diariamente. Aeronaves desse tipo, trabalhando em conjunto, vêm trazer uma segurança muito maior, principalmente para policiais que trabalham em solo e no que se diz respeito ao patrulhamento de fronteiras. Sensores e câmeras de alta definição captam imagens detalhadas de qualquer alvo observado. Nestas imagens da Polícia Federal, o VANT acompanha o caminhão que acaba de fugir da fiscalização. Esta outra tela da imagem radar, por exemplo, mostra alvos em movimento que são detectados, mesmo através de nuvens. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro de Operações Aéreas em Brasília. Todas as informações são enviadas para estes contêineres de onde pilotos controlam o VANT e todos os equipamentos a bordo dele. Com o joystick, os operadores movimentam as câmeras. Para pilotar o avião, usa-se o mouse ou o teclado. Comandante, se o VANT perder sinal com a estação, o que acontece com ele? O VANT ele tem essas rotas programadas diversas, uma delas faz com que ele retorne para a base esperando que seja readquirido o sinal para que a gente possa fazer o pouso normal. Não há perigo então dele cair? Não, ele está sempre sendo controlado por ele mesmo, pelo computador central, e o computador então vai fazer o retorno da aeronave nessa rota segura. Durante a Operação Ágata do Ministério da Defesa, FAB e Polícia Federal aprimoram táticas de emprego conjunto que serão usadas nos grandes eventos internacionais como a Copa do Mundo em 2014.
helicóptero da Força Aérea Brasileira interceptou um avião de pequeno porte não identificado pelos radares a cerca de 200 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. O esquadrão acaba de ser acionado neste momento e nós vamos acompanhar esta missão. Em menos de 10 minutos, o helicóptero decolou da base aérea. O tráfego desconhecido foi localizado e monitorado. Fomos vetorados até essa aeronave de forma a fazermos a interceptação dela e prosseguimos de acordo com as orientações. Realizamos medidas de policiamento do espaço aéreo, né? E após realizada a interceptação, recolhemos conforme orientações do controle de defesa aérea. Os helicópteros Sabre que participam da Operação Ágata devem ser empregados também nos próximos grandes eventos programados no Brasil em missões de defesa aérea. O Esquadrão Poti está participando com aeronaves AH-2 Sabre e os helicópteros de ataque da Força Aérea Brasileira em missões rotineiras de policiamento do espaço aéreo brasileiro. Então são missões que são corriqueiras para o Esquadrão. O Esquadrão está realizando já naturalmente no dia a dia dele, assim como participou das operações Rio+20 e vai participar da Copa das Confederações e Copa do Mundo. O policiamento do espaço aéreo brasileiro faz parte da Operação Ágata 7 do Ministério da Defesa, que tem o objetivo de combater o tráfico de ilícitos na região de fronteira. A seguir, Exército Brasileiro coordena segurança na Copa das Confederações. Uma plataforma de petróleo foi invadida por desconhecidos. A Marinha do Brasil já foi acionada para efetuar a retomada dessa plataforma, pois os invasores fizeram reféns e ameaçam explodi-la. Marinha do Brasil. O Exército Brasileiro é o responsável pela coordenação da defesa durante a Copa das Confederações. Vamos acompanhar nosso trabalho na cidade do Rio de Janeiro. O Exército Brasileiro coordena as atividades de defesa para a Copa das Confederações no Rio de Janeiro. Mais de 1.200 militares e agentes de segurança participaram de formatura no Campo de Sampaio, na Vila Militar, num aprestamento que marcou o início das ações. Eram representantes das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública que atuam em conjunto com as diretrizes do CCDA, Centro de Coordenação de Defesa Diária do Rio de Janeiro. General, qual vai ser o foco das ações de defesa aqui no Rio de Janeiro? Para a Copa das Confederações, acompanhar tudo que está acontecendo para, se houver uma falência, uma impossibilidade dos órgãos de segurança pública atuarem na segurança, nós intervirmos mediante uma coordenação de esforços para aumentar a segurança desse evento. É claro que nós diríamos assim, nós estamos em reserva, porque dentro dos estádios tem uma segurança privada que vai atuar, depois a Polícia Militar também, numa primeira instância, como reserva, e por último, se alguma coisa fugir ao controle, as Forças Armadas. Antes do início dos Jogos, militares da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada fizeram um treinamento de defesa de uma estrutura considerada estratégica, a subestação de energia em Jacarepaguá, importante para garantir o fornecimento de energia elétrica em boa parte da cidade.
Ações no próprio estádio mobilizaram militares do 1º Batalhão de Guardas. Enquanto 150 homens fazem o treinamento para substituir a segurança privada da FIFA para esse tipo de evento dentro do Maracanã, outros 300 aguardam acionamento no quartel em São Cristóvão, esperando para serem acionados para o controle de um distúrbio simulado. Militares simularam uma manifestação no acesso principal ao Maracanã. A Guarda Municipal dá a primeira resposta. Como aumenta o número de pessoas envolvidas no tumulto, o Exército é acionado e controla a situação. Eu penso que o exercício foi extremamente positivo. A nossa ideia é dissuadir, é não empregar efetivamente a força, não agredir fisicamente ninguém, mas dissuadir pela presença, para que essas pessoas não utilizem esse instrumento para impedir, enfim, acessos a áreas de esporte, prejudicando com isso a imagem do próprio país. E o Força Brasil de hoje termina por aqui. Agradecemos pelas mensagens deixadas em nosso Facebook. Reveja nossos programas no site do Batalhão, www.24bc.eb.mil.br. Desejamos a todos um excelente final de semana.